Você falou em Mario Kart, Vandep, e eu quero puxar uma outra pergunta aqui relacionada à Nintendo. Há rumores, né, da mesma forma como o PlayStation 5, mas esses até mais substanciados, de que esse ano, 2024, vai ser o ano em que o Nintendo Switch 2 vai ser anunciado, né? Provavelmente, inclusive, no segundo semestre. Daí, esse Nintendo Switch 2, ele vai ter um rendimento parecido, ou um desempenho, melhor dizendo, parecido com o do Xbox One e o do PlayStation 4, né? A minha questão, e aí é uma parada que eu queria perguntar pro Edu primeiro, é que assim, eu tô muito curioso sobre isso. A Nintendo, ela tem a tendência, em cada novo console que ela lança, de mexer na interação do jogador com os games através do próprio console, né? Um exemplo disso é o Wii, né? Que é um console que tem uma maneira extremamente inovadora para a época de interação, e o Wii U, que veio logo depois e que até carrega parte do nome do Wii, né? Wii U, trouxe outros mecanismos de interação. Historicamente, a Nintendo, ela vem fazendo muita maluquice, né? Porque, tirando a época dos fliperamas, vamos falar de console, Nintendinho veio, cara, muito forte. E se estabeleceu muito bem como sendo uma versão muito melhor do que você podia ter dentro de casa de um console, né? Game Boy, um baita de um portátil. O primeiro portátil de sucesso, de fato, né? Daí a gente tem o Super Nintendo, que é uma versão melhorada do Nintendinho, a gente pode dizer. Mas aí o Nintendo 64, cara, o direcional analógico, o controle diferentão. Na mesma época, Virtual Boy, óculos de realidade virtual na época, tá ligado? Aí o GameCube, tipo, o controle era meio diferentão, foi o primeiro que eles colocaram com disco, apesar de ser aquele CD pequenininho. Cara, daí vem o Wii, e aí vem o Wii U, que você falou, né? E em paralelo, DS, duas telas, uma tela touch, sabe? Então eu acho que a Nintendo sempre foi muito de questão de inovação, mas eu te interrompi. Continua a pergunta. Não, e aí, exatamente isso. Você fez um ótimo preâmbulo do que eu ia perguntar. Eu queria saber o que é que você enxerga a respeito do Nintendo Switch 2, né? Que, assim, sendo bem claro, a gente não sabe ainda se é Nintendo Switch 2 o nome, se vai ser outra coisa, se é um Nintendo Switch Pro, a gente não sabe nem se vai ser Nintendo Switch o nome. Mas eu queria perguntar pro Edu, a partir do que o Edu enxerga, e exatamente por esse histórico que ele tem, que tipo de console a gente pode esperar da Nintendo agora? Será que a gente pode esperar um upgrade do Nintendo Switch, ou dá pra gente imaginar que a Nintendo vai arriscar pegar toda essa user base que ela desenvolveu agora, que ela cresceu com o Nintendo Switch, e entregar ela pra um console radicalmente diferente, fazendo alusão a essa história aí, esse histórico, melhor dizendo, de Nintendo meio maluca? Cara, esse é algo que tem, assim, me feito pensar muito, sabe? Refletir, porque, meu, a Nintendo tem uma base de usuários agora com o Switch gigantesca, o que viabiliza muito lançamento. Coisas extremamente nichadas são viabilizadas pelo Switch, porque dentre a base de mais de 100 milhões de usuários, se aquilo vender com nada, percentual mínimo de 100 milhões, né, que agora tá o quê? Em 140 milhões de unidades vendidas por aí. Tem jogo que, meu, você não espera nada, o jogo vende 1 milhão de unidades por causa do Switch, sabe? Então, eles estão numa posição em que é muito bom eles estenderem ao máximo a vida útil do Nintendo Switch, porque eles têm uma base de usuários gigantesca. Ao mesmo tempo, você começa a perder um pouco aquele usuário mais entusiasta. Fora que tem muita gente que foi early adopter do Switch, que agora já tá querendo algo novo da Nintendo, né? É muito difícil, porque em termos, assim, de financeiros, simplesmente, o ideal era lançar um Switch Pro que, mais do que retrocompatível com o Switch, é uma plataforma para a qual eles podem lançar jogo melhorado, mas o mesmo jogo rodar no Switch numa versão piorada. Esse é o ideal, que aí ela não perde a base de usuários do Switch. E ao mesmo tempo eu acho um desperdício lançar um console novo que tem a potência de um Xbox One apenas, né? Ou de um Play 4, porque são consoles de 10 anos atrás, um pouco mais. A Nintendo sendo a Nintendo, eu acho que eles vão tentar lançar algo completamente novo. E fazer a galera aos poucos migrar do Switch para esse console novo, mas eu acho que ela vai fazer um período de transição muito mais gradual do que foi o do Wii U pro Switch, porque o Wii U foi um fracasso, então ela quis migrar muito rapidamente as pessoas pro Switch. Muito rapidamente o Switch passou o número de vendas do Wii U, e ela pôde reaproveitar muito o lançamento, né? Muito jogo que saiu no Wii U e a galera não comprou porque não tinha o Wii U foi comprar no Switch, o Mario Kart,
Zelda Breath of the Wild mesmo é um game de Wii U que saiu também no Switch, né? Então eu acho que a Nintendo, cara, vai revolucionar, porque isso é algo que a gente admira na Nintendo, ela não tem muito medo de errar, né? E mesmo quando ela erra, tirando o Virtual Boy, ela não erra feio. E ela não desiste, assim, né? Assim, ela não desiste e ela nem insiste no erro, né? Assim, quando ela percebe que ela errou, ela consegue, assim, resgatar e mudar de curso com uma certa velocidade, né? Apesar de ser uma empresa gigantesca, né?